Maranata? Amém. Eu sabia que essa saudação vocês iriam responder com força. Irmãos, nós estamos esse é o segundo domingo que nós vamos estudar sobre o tempo de Deus, porque Deus faz questão de um dia, né? É um estudo mais aprofundado sobre o sábado. E nós, na semana passada, começamos, né, a falar sobre o sábado a partir da criação. E agora nós vamos falar sobre o sábado nessa noite no Antigo Testamento, né? A partir do Antigo Testamento, a partir do Éden até o Sinai. Até o Sinai. E depois do Sinai até a terra de Canaã e até o período intertestamentário que precedeu os tempos de Cristo. Então convido você a embarcar comigo nessa trajetória. Peço que vocês focalizem mais aqui na tela, que nós vamos estar passando os slides. Primeiro, o texto de 1 Coríntios 10, verso 11 diz: Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então o apóstolo Paulo, ele aqui está dizendo, falando a respeito da importância dos acontecimentos que ocorreram com o povo de Deus no passado, a importância de estudar esses acontecimentos para nós hoje que vivemos nos últimos tempos, para quem o fim dos tempos, o fim dos séculos tem chegado. Então, começamos com o sábado do Éden ao Sinai. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Gênesis 8:10. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, ela porém já não voltou mais para ele. Gênesis 8:12. Aqui está falando sobre expressões que mostram que já desde tempos remotos, desde o início da humanidade, se tinha já a noção, já se tinha o conhecimento pleno do ciclo semanal de 7 dias. Então, essas expressões aqui, elas fundamentam essa crença. Em Gênesis 29, versos 27 e 28, falando ali a respeito do casamento de Jacó, né? O Labão, ele diz assim, olha, complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Tais períodos podem não ter coincidido com o início e o término do próprio ciclo semanal, mas confirmam que a semana de 7 dias era conhecida pelos patriarcas. Durante a opressão do cativeiro egípcio, os israelitas negligenciaram a obediência aos mandamentos divinos, que certamente incluíam a observância do sábado. É muito importante isso aqui. Veja, o texto de Gênesis 26, verso 5 diz: Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Já com Abraão, Deus estava dizendo que ele tinha mandamentos, preceitos, estatutos e leis, bem antes do Sinai. E aqui já incluía, dentre esses mandamentos, o sábado, tá? Se você quiser um texto para dizer assim, Abraão guardou o sábado, é esse texto aqui de Gênesis 26, 5. Porque dentre essas leis, mandamentos, preceitos, incluía o mandamento do sábado. Então o povo estava no cativeiro egípcio. Vamos ler esses textos aqui, o que dizem? Êxodo 5, verso 4. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. No versículo 8 diz: Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. No versículo 17, do mesmo capítulo 5 de Êxodo, diz: Faraó respondeu: Vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados. E por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Faraó não queria ouvir nada a respeito de adoração. Ele cria que a solicitação era simplesmente uma excusa para buscar feriados para o povo ou dias de descanso de seus labores. Esses textos aqui indicam que o povo de Israel eles já não estavam mais nem obedecendo a nenhum dos mandamentos de Deus ali enquanto escravos no Egito. Então agora Moisés e Arão começam uma reforma entre o povo. E o povo começa a guardar os mandamentos, incluindo o sábado. Então Faraó
diz aquelas frases que nós acabamos de ver. Vocês estão desocupados, vocês não estão querendo trabalhar. Por isso que vocês estão dizendo que vão parar um dia aí para adorar o Senhor, mas vocês estão querendo ficar à toa, né? Então, tudo isso indica que eles estavam procurando guardar novamente o mandamento do sábado, o dia de repouso. Um mês após saírem do Egito, os israelitas chegaram ao deserto de Sim, onde o Senhor passou a alimentá-los com maná, na intenção de prová-los e ver se andariam na sua lei ou não. No relato desse incidente, aparece pela primeira vez a palavra sábado no Antigo Testamento. Êxodo 16, verso 23. O versículo diz, o texto, ele respondeu, isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar separem, guardando para amanhã seguinte. Em Êxodo 16, 25 a 30 diz assim, então Moisés disse, comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Irmãos, você não fala para o seu filho assim, se ele desobedecer uma vez só, você não fala já para ele assim, até quando você vai continuar me desobedecendo? Você só fala isso quando ele já desobedeceu muitas vezes. Então isso significa que eles já estavam tendo uma resistência para obedecer a Deus antes desse episódio aqui. E notem, esse episódio aqui é antes da entrega dos mandamentos, mostrando que o sábado já fazia parte da história da humanidade e, mais apropriadamente, do povo de Deus, antes do Sinai, antes da entrega da lei no Sinai. Portanto, o Êxodo 16, 26 deixa claro que bem antes da proclamação do decálogo no Sinai já existiam leis e mandamentos divinos ordenando a observância do sábado. A própria dádiva do maná durante 6 dias da semana e o milagre de sua preservação durante o sábado, que acompanhariam os israelitas durante os 40 anos de peregrinação no deserto, eram a confirmação divina da santidade desse dia. Já presenciando esse milagre a cada sábado, Deus conduziu os israelitas do deserto de Sim à encosta do monte Sinai, onde estabeleceria com eles a sua aliança. E agora, então, eles seguem do deserto de Sim para o monte Sinai. É onde acontece a entrega da lei, né? O que acontece aí? O próprio 4º mandamento não dá a entender que seja a primeira promulgação do sábado. Suas palavras introdutórias, lembra-te do dia de sábado, sugerem que o sábado havia sido previamente conhecido, mas fora esquecido ou negligenciado. De acordo com o apóstolo Paulo, se a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom, Romanos 7,12, então o 4º mandamento também deve ser considerado santo, justo e bom. Por sua vez, a expressão o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, onde nós encontramos em todos esses textos aqui, olha, de Êxodo 20, 16, 31, Levítico 23, Deuteronômio 5, impede a transferência da santidade do sábado para qualquer outro dia da semana, independentemente da lógica eclesiástica utilizada. A nova aliança não altera o dia de guarda, mas apenas condena o mau uso da lei como meio de salvação. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Gálatas 3, verso 21. Então Paulo está dizendo o seguinte,
Ninguém é justificado por obras da lei. Porque se nós formos justificados diante de Deus pelas obras da lei, já estávamos condenados, perdidos. Porque todos nós já transgredimos, querendo ou não, alguma vez ou outra. Então, o que nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo. Mas o fato de Jesus Cristo nos justificar diante de Deus anula a necessidade de guardar os mandamentos? Aí Paulo diz, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Jesus nos justifica, é Ele quem nos justifica diante de Deus, mas nós confirmamos que agora guardamos a lei em resposta a essa justificação de Jesus. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. 1 Timóteo 1, verso 8. Além do sábado semanal, em Levítico 23:3, contido no Decálogo, foram instituídos no Sinai 7 sábados cerimoniais ou festas fixas do Senhor. O primeiro dia da festa dos pães asmos, no verso 7. Tudo isso aqui em Levítico 23, gente. O último dia da festa dos pães asmos, no verso 8. O Pentecostes, no verso 21. O primeiro dia do 7º mês, ou festa das trombetas, no versos 24 e 25. O dia da expiação, nos versos 27 e 28. O primeiro dia da festa dos tabernáculos, nos versos 34 e 35. E o último dia da festa dos tabernáculos, no verso 36. Todos esses sábados aqui eram cerimoniais e não necessariamente caía no dia do sábado semanal. Poderia cair numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, mas era chamado de sábado cerimonial. Entendeu? Isso, que o povo... E se você ler esses textos aqui, ele vai dizer, nesse dia não farás trabalho algum. Então, todas essas festas fixas, era proibido realizar algum trabalho secular. Você tinha que parar para festejar ao Senhor esses dias. Foi ordenado também que cada 7º ano seria um ano sabático, ou seja, um sábado de descanso solene para a terra, durante o qual esta deveria ficar sem ser cultivada. Levítico 25, 1 a 7. Dos versos 1 ao 4, diz assim: O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Enquanto os sábados semanais eram chamados por Deus de meus sábados, os sábados cerimoniais eram designados como vossos sábados e seus sábados. Esse texto aqui de Oséias 2:11 é onde Deus está repreendendo o povo e ele está dizendo: já não posso mais suportar os seus sábados, já não posso mais aceitar os seus sábados, os vossos sábados e as vossas festas solenes. Deus estava falando dessas festas cerimoniais. Agora, quanto ao sábado semanal, jamais Deus diria isso. Assim, depois de quase um ano acampados na encosta do Sinai, veja, eles ficaram um ano ali acampados no Sinai. E nós ficamos quase um ano com eles aqui, né? Nesses textos. Assim, depois de quase um ano acampados na encosta do Sinai, os israelitas partiram levando consigo o decálogo, contendo o mandamento do sábado como um sagrado legado de Deus para a humanidade. E agora, então, o sábado durante a peregrinação no deserto. Então, eles ficaram um ano ali no Sinai e agora Deus manda eles irem para a terra prometida. Aí chega lá, na beirada lá, eles mandam os espias vão, e o que acontece, nós já conhecemos, né? Apenas 2 deles foram fiéis, Josué e Caleb, e o povo foi condenado a ficar peregrinando no deserto durante 40 anos. E é sobre esse período que está falando. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. Uau! Como Deus foi duro aqui, né? Mas Deus não foi tão duro assim, porque o que acontece? Nós não costumamos desafiar nossas autoridades. Se nossas autoridades estabelecem leis, nós não as desobedecemos já para desafiá-los.
Nós não temos essa audácia. Mas esse homem, apesar de Deus ter promulgado a lei, incluindo o mandamento do sábado, no Sinai, impressionando o povo daquela forma, com trovões, relâmpagos, de maneira que o povo ficou até com medo. E, além do milagre da preservação do maná no dia de sábado, né, esse homem estava cometendo ali uma rebelião aberta contra a autoridade divina, contra a autoridade de Deus. Por isso ele sobreveio. Né? Diante da clara enunciação do quarto mandamento e da completa ausência de maná no sábado, a atitude desse homem não pode ser considerada mero pecado por ignorância. Foi, sem dúvida, um ato premeditado de aberto desafio à autoridade divina, que não podia ser deixado impune. Ele não tinha necessidade, né, de ir buscar além. Entre as ofertas contínuas registradas em Números 28, aparece a ordenança de que os sacrifícios e ofertas de cada sábado deveriam ser o dobro do oferecido em cada um dos demais dias da semana. O texto bíblico de Números 28, verso 9 diz: no dia de sábado ofereçam 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que a acompanha. No decorrer dos 6 dias, do primeiro ao 6º dia da semana, era oferecido apenas um cordeiro, um de manhã e outro à tarde. E eram oferecidos a metade aqui, ó, 4 litros da melhor farinha era oferecida a metade disso. No sábado já era o dobro. Então os sacerdotes tinham mais trabalho, né? Porque eles tinham que oferecer mais a Deus no dia de sábado. Cristo estava se referindo provavelmente a essa ordenança, quando diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vamos ver, vejamos aqui, meus irmãos, o Moisés, ele proclama os 10 mandamentos 2 vezes. Uma vez ali no Sinai, e outra vez ali em Êxodo 20, e outra vez nós podemos ver a menção do 4º mandamento em Deuteronômio capítulo 5. Só que o Deuteronômio, ele traz uma observação que Êxodo não traz. No Êxodo, no mandamento ali no Êxodo, nós vemos que a referência é mais para a criação. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Criação. Aqui em Deuteronômio ele diz: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então aqui aponta mais para a redenção. Então eles compreenderam, por essas 2 proclamações da parte de Moisés, eles compreenderam que o sábado significava criação, lembrança da criação e lembrança da redenção por parte de Deus. Então eles haviam compreendido que o sábado significa criação e redenção. Dessa forma, Israel entraria na terra de Canaã com uma clara revelação do sábado como memorial da criação e da redenção. E agora, o sábado na terra prometida. Os primeiros 500 anos da permanência dos israelitas em Canaã são marcados por um persistente silêncio a respeito do sábado. Nenhuma referência a ele é encontrada nos livros históricos de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis. Se for seguir essa ordem, a primeira menção seria em 2 Reis, 4:23. Mas, porém, cronologicamente, a primeira menção ao sábado nos livros históricos apareceu no tempo de Davi e diz: outros dos seus, ou de Matitias, irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. É a primeira menção que tem depois que eles entraram na Terra Prometida. Né? Não podemos descartar a possibilidade de o Salmo 92, sob o título Cântico para o dia de sábado, ter sido escrito no período entre Davi e Eliseu. Você olhar na sua Bíblia, o Salmo 92, ele vem com esse título. Cântico para o dia de sábado. E, porém, nos escritos dos profetas pré-exílicos, que o tema do sábado volta a ser abordado com significativa frequência. E agora, o sábado nos dias dos profetas. No reinado de Jeroboão II, que ele viveu nesse período em Israel, o profeta Amós descreveu a apostasia da nação nos seguintes termos: ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais?
E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo, o povo estava bem corrompido, né? Inclusive, eles já não estavam mais dando muita importância para o sábado ali nesse momento. Isaías 66, versos 22 e 23, reconhece a perpetuidade do sábado, como prosseguindo até o fim da história humana e adentrando os próprios portais da eternidade. Isaías 66, 22 e 23 diz: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. O livro de Isaías apresenta uma tríplice aplicação do sábado. Primeiro, ao povo de Israel como nação, Isaías 58, 1, versos 12 a, 58, verso 1 e versos 12 a 14. Segundo, à humanidade como um todo. E terceiro, aos próprios remidos que habitarão os novos céus e a nova terra. Antes da conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 605 a.C., Deus ainda propôs através de Jeremias que se o povo judeu empreendesse uma genuína reforma na observância do sábado, Jerusalém seria para sempre habitada. Veja, Jeremias 17, verso 25, na verdade o trecho ele abrange do verso 19 ao 27, mas eu separei aqui para não ficar muito extensa a leitura. Só o verso 25 diz assim: então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Se eles fizessem uma reforma genuína na observância do sábado. Você lê ali esse trecho aqui, ó, Jeremias 17, 19 a 27, ele vai estar falando sobre isso. Mas nós vamos entrar nessa questão. Olha, por meio de Ezequiel, você pode ver no capítulo 20, Deus relembrou que os israelitas, depois do êxodo, não entraram na terra prometida, porque não andaram nos meus estatutos e profanaram grandemente os meus sábados. O texto diz assim, Ezequiel 20, versos 12 e 13. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Lamentavelmente, os apelos divinos não foram tomados a sério, e Jerusalém, símbolo da morada de Deus com seu povo, acabou sendo conquistada pelos exércitos de Babilônia. Nós podemos ler em 2 Crônicas 36, 15 a 21. Os versos 15 e 16 diz assim, olha: o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Nos versos 20 e 21 diz: os que escaparam da espada, esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ezequiel também anteviu o retorno dos cativos para Jerusalém, onde o templo seria reconstruído e seus serviços sagrados seriam restaurados. Esse processo envolveria também a restauração da observância do sábado, que se tornaria central no judaísmo pós-exílico. Após eles voltarem do exílio, a reforma do sábado ia ser a coisa principal para eles. Por isso, o que a Cida falou aqui, não, e eles guardam mesmo. Foi a coisa principal. O principal mandamento sobre o qual eles dedicaram muito zelo foi sobre a observância do sábado. Então nós vemos o sábado agora no período pós-exílico, quando eles voltam do exílio da Babilônia. Eles passaram 70 anos e ficaram muito sujeitos a influências pagãs, né? E agora seria necessária uma atitude muito enérgica para reformá-los do paganismo de volta aos princípios bíblicos, e em especial o mandamento do sábado. O povo se comprometeu em solene aliança a não mais continuar profanando o sábado.
Lemos nesses textos de Neemias 9:38 e 10:28 ao 31. Que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita de toda e qualquer cobrança. Neemias 10, 30 e 31. Mas como o povo voltou a profanar o sábado, Neemias se valeu de sua autoridade como governador e restabeleceu oficialmente a observância do sábado. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim, ó meu Deus. Tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Então ele teve que ter uma atitude muito radical ali, enérgica, para restaurar a observância do sábado ali entre o povo, né? Foi necessária essa atitude da parte do Neemias. O sábado no período intertestamentário. Então, até esse momento que eles voltaram do exílio, então nós vemos que teve uma reforma, né, na observância do sábado. Agora nós vamos ver o que aconteceu com a observância do sábado no período ali entre os profetas até a chegada do Messias, até a chegada de Jesus. Tem um período ali que a Bíblia ela não tem dados sobre esse período, né? Então nós vamos ver o que aconteceu. Olha, havendo o povo sido levado cativo pelo seu afastamento das leis divinas, os líderes judeus imaginavam que um novo cativeiro poderia ser evitado através da obediência restrita a essas leis, incluindo a observância do sábado. A compreensão de algumas das práticas judaicas adotadas no período intertestamentário é fundamental para se entender o contexto por trás dos conflitos entre Jesus e os escribas e fariseus com respeito à observância do sábado. Então, o sábado nos dias dos Macabeus. Os Macabeus é um grupo de religiosos ali, né, na época, que viveram ali nesse período. Então nós vamos ver aqui nos dias deles. Você pegar uma Bíblia onde tem os livros apócrifos, tem os livros dos Macabeus, né? Esses livros, perguntei até para o pastor ontem, né? Falei, pastor, esse livro ele não tem valor de inspiração, até porque eles não têm na nossa Bíblia que a gente usa. Mas eles têm autoridade histórica, ele disse que sim. Que para se compreender aquele período ali, você pode ler o livro dos Macabeus, que realmente conta coisas que aconteceram ali. E olha, sob a influência dos escribas judaicos, o sábado se tornou tão profundamente arraigado na consciência judaica que nos dias dos Macabeus muitos escolheram morrer a profaná-lo, recusando terminantemente a batalhar em dia de sábado. Muitos judeus foram mortos pelos seleucidas. Então, como eles viam o inimigo para batalhar com eles, e eles, por ser sábado, eles não lutavam, eles fugiam e o inimigo ia atrás e matava, porque eles não reagiam. Eles não batalhavam nesse dia. Mas, porém, um deles, né, teve um deles, se você ler lá as referências bíblicas, a referência lá do livro dos Macabeus, né, você vai ver que alguns deles, eles tomaram algumas providências. Falaram, não, peraí, se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco eles vão matar tudo quanto é judeu e vai acabar com a nossa raça. Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos procurar guerra no sábado, mas se alguém nos atacar, nós vamos reagir. Então eles só guerreavam se eles fossem atacados. Aí eles estabeleceram essa regra.
Porém, os inimigos tomaram vantagem disso também, tá bom? Então eles revidam. Então, mas eles não tomam outras atitudes a não ser revidar. Como os judeus pelejavam no sábado, apenas quando eram atacados, os romanos se valeram desse dia para construir junto ao muro de Jerusalém uma grande plataforma que servisse de rampa para conquistar aquela cidade. Sem dúvida, os conflitos com os seleucidas e com os romanos desafiaram significativamente os judeus quanto à observância do sábado. Em contraste com a profanação pré-exílica do sábado, esses conflitos contribuíram para que os judeus se apegassem mais rigidamente ao sábado, que acabou sendo revestido de uma roupagem legalista. Veja, então antes do exílio, eles estavam relaxados em relação ao sábado, faziam o que queria, não queria guardar esse mandamento. Depois do exílio, eles foram encaminhando para um outro extremo da coisa. Um absurdo de regras para se guardar o sábado. E é isso que nós vamos ver, né? Então, o sábado sob os mestres do judaísmo. O quarto mandamento do Decálogo passou a ser considerado como equivalendo em importância a todos os demais preceitos da Torá juntos. Veja que importância que eles deram para o sábado. Mesmo considerando o sábado um dia de alegria, sua observância foi sendo revestida de um caráter cada vez mais negativo, através do acréscimo de grande número de proibições. O livro dos Jubileus, considerado a mais antiga lista judaica de atividades proibidas no sábado, é um documento verídico, esse livro dos Jubileus. Nele, o sábado aparece como já sendo guardado nos céus antes de ser revelado aos seres humanos sobre a terra. O documento de Damasco proíbe no sábado discussões sobre questões de riqueza e lucro e de trabalhos e obras a serem realizados na manhã seguinte. Estabelece também que no sábado ninguém deve andar fora da sua cidade mais de 1000 cúbitos e que nenhum homem deve jejuar por sua própria vontade no sábado. As mais importantes codificações judaicas a respeito da observância do sábado aparecem em 2 tratados da Mishnah, intitulados Shabat e Erubim. Enquanto o Shabat enumera as regras básicas para a observância do sábado, o Erubim apresenta evasivas para sua transgressão sem incorrer em culpa. O Shabat 7, verso 2 declara: as categorias geradoras dos atos de trabalho proibidos no sábado são 40 menos uma. Aí aqui vem elas, né? Ó. Aquele que semeia, ara, cega, ata em feixes, debulha, joeira, seleciona o bom produto ou colheita do ruim, tritura, peneira, amassa, assa, aquele que tosa a lã, alava, abate, atinge, fia, tece, faz 2 laços, entrelaça 2 fios, separa 2 fios, amarra, desamarra, costura 2 pontos, rasga para costurar 2 pontos. Aquele que pega um veado em emboscada, o mata, o esfola, o salga, o curte sua pele, o limpa, o corta em pedaços. Aquele que escreve 2 letras, apaga 2 letras para escrever 2 letras. Aquele que constrói, destrói. Aquele que apaga fogo, acende fogo. Aquele que bate com um martelo. Aquele que transporta um objeto de um lugar para o outro. Veja, aqui são 40 proibições menos uma, era o que eles falavam, ou seja, 39. 39 proibições. Com o tempo, as 39 categorias foram expandidas para 1521, ou seja, 39 vezes 39. Do que não fazer no sábado. Não podia fazer. Então, de 39, daquelas 39 se tornaram 1521, que é 39 versus 39, vezes 39. Daí a gente pode ter uma noção por que Jesus fala para Pedro assim: não te digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Então, assim, eles tinham essas regras. Removido do contexto de graça em que havia sido originalmente instituído por Deus, o sábado foi revestido de um acentuado legalismo. Portanto, o sábado precisava ser libertado dessa roupagem legalista e restaurado ao seu verdadeiro significado bíblico. Essa importante missão foi levada a efeito por Cristo durante o seu ministério terrestre. E é isso que nós vamos ver no próximo domingo. Não deixe de vir. Amém? E é isso, meus amados. O sábado é um mandamento muito importante. E estudando a história, né, do povo de Deus e de como Deus agiu a respeito desse mandamento, nós vemos que por que Deus faz questão de um dia. Mas, porém, nós temos que compreender cada vez mais como se deve, né? Como se deve santificar esse dia. Porque
O que Deus pede é para que nós santifiquemos esse dia. E nós precisamos compreender como santificá-lo. Né? E nós vamos dar continuidade a esse estudo para a gente crescer, né, no conhecimento do nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma feliz semana. E vamos juntos cantar mais uma vez esse hino. Santuário no Templo. Santuário no Templo.